A escrita nunca está na parede. De volta aos dias do Velho Testamento, havia um rei babilônico chamado Belshazar. Ele levava um estilo de vida decadente, mesmo pelos padrões antigos. Estou falando de manter um harém cheio de mulheres bonitas e organizar orgias embriagadas que duravam dias. Uma noite ele decidiu realmente ultrapassar os limites reais. Ele geralmente realizava suas festas em seu palácio, mas nessa noite decidiu hospedar uma no mais sagrado templo da cidade. O rei ficou tão bêbado que no auge da festa ele começou a beber vinho em taças sagradas que tinham sido trazidas para o templo de Jerusalém. Elas só deveriam ser manuseadas pelos sacerdotes do templo, mas Belshazar estava em uma missão para provar que não havia nenhum tabu que ele não quebraria. Quase imediatamente depois de terminar de beber das taças, o rei viu uma mão desencarnada escrevendo a seguinte frase na parede do templo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. A princípio, ele provavelmente pensou que tinha bebido demais, mas quando olhou mais de perto, viu que as palavras estavam realmente na parede. Isso o deixou sóbrio rapidamente. Ele chamou seus sábios para explicar o que diabos estava acontecendo, mas eles também não conseguiam entender o que as palavras significavam. Então ele chamou o profeta hebreu Daniel, que foi capaz de traduzir o que as palavras significavam. Deus numerou os dias do seu reino e o trouxe ao fim. Você foi pesado e encontrado em falta. Foi um aviso sério, mas Belshazar não estava preocupado. Ele era o rei da Babilônia, afinal. Nenhum deus hebraico iria dizer a ele o que fazer. Então ele continuou a festa com vinho fluindo. No entanto, ele deveria ter ouvido o aviso. Farto do desrespeito, esse deus hebreu matou Belshazar naquela mesma noite e deixou seu império em ruínas. Compartilho essa história porque representa as origens da frase "a escrita está na parede". Naquela época, tratava-se de um rei que desafiava Deus. Hoje, usamos para descrever um momento em que deve ser óbvio que uma situação está prestes a tomar um rumo pior. Em um contexto empresarial, você pode dizer que o destino da BlackBerry estava selado assim que o iPhone foi lançado. Ou que o destino da Blockbuster estava selado assim que todos começaram a pedir filmes da Netflix. Claro, em retrospectiva, é fácil olhar para trás e identificar quando as fortunas da BlackBerry e da Blockbuster começaram a tomar um rumo pior. Identificar quando essa mudança está ocorrendo em tempo real, especialmente quando está acontecendo com você, é uma tarefa muito mais difícil. Isso porque a escrita nunca está realmente na parede. Se fosse o caso, seria fácil saber quando mudar seu plano de negócios, começar a procurar um novo emprego ou até sair de um relacionamento ruim. Mas ninguém voou em um avião sobre a sede da Blockbuster com uma faixa que dizia: "Ei, CEO! Alugar DVDs está prestes a ser coisa do passado. No futuro, todo mundo vai transmitir seus filmes." Assim como você não vai entrar no seu trabalho e encontrar um bilhete em sua mesa que diz: "Só para avisar, vamos reduzir o tamanho da empresa no próximo ano", e seu emprego será eliminado. Talvez seja melhor começar a procurar algo novo agora. Ou assim como você definitivamente não vai chegar em casa uma noite e encontrar um post-it na geladeira que diz: "Ei, querido! Só queria te avisar que estou tendo um caso com o seu melhor amigo." Não. Se você é o CEO da Blockbuster, precisa ter visão suficiente para ver onde as coisas estão indo e transicionar seu negócio para um modelo de streaming antes que a Netflix domine o mercado. Se você é esse funcionário, precisa ter o dedo no pulso da indústria, perceber que sua empresa não está indo tão bem como antes e começar a procurar aquele novo emprego enquanto ainda tem algum poder de barganha. Se você é esse marido, precisa cortar relações com esse amigo e ter uma conversa séria com sua esposa. Ou até mesmo sair ou expulsar essa maluca da sua casa. Seria ótimo ter informações avançadas sempre que estivermos prestes a entrar em um período difícil, mas infelizmente, nenhum de nós jamais será alertado tão claramente quanto Belshazar. Você pode nunca ser capaz de ler a escrita na parede, mas o que você pode ler é a energia ao seu redor.
Se você estiver disposto a ser observador e ouvir, encontrará que as mensagens que a energia carrega são tão claramente escritas quanto o aviso de Belshazzar. Por exemplo, vamos voltar a 2009, o ano em que fiz uma turnê em apoio a Crack a Bottle. Eu senti que as multidões não estavam respondendo à minha música da mesma maneira, e minhas vendas de álbuns definitivamente confirmaram isso. Quando lancei o álbum Before I Self-Destruct mais tarde naquele ano, ele acabaria movimentando apenas 1 milhão de cópias em todo o mundo. Um número fantástico para a maioria dos artistas, especialmente nos dias de hoje, mas uma queda dramática para mim na época. Em contraste, Get Rich or Die Trying vendeu 14 milhões de cópias em todo o mundo em 2003. The Massacre, lançado em 2005, vendeu 11 milhões. Meus números estavam claramente se movendo na direção errada. Mas quando eu visitava os escritórios da Interscope, as pessoas ainda estavam falando comigo como se eu estivesse vendendo 10 milhões de discos. Nós te amamos, 50, um executivo poderia me dizer, enquanto outro poderia colocar o braço em volta de mim e dizer, 50, queremos estar neste negócio com você para sempre. Foi bom ouvir, mas não era verdade. A verdade não dita era que a indústria fonográfica estava morrendo. Não eram apenas minhas vendas que estavam caindo, mas de todo o mundo. Nenhuma gravadora jamais ganharia tanto monetizando streams quanto havia ganhado vendendo CDs. Ao contrário de alguns de seus colegas, o CEO da Interscope, Jimmy Iovine, identificou a tempestade que se aproximava. Ele calculou que, se no futuro a maioria das pessoas fosse ouvir música em dispositivos portáteis, os fones de ouvido assumiriam uma importância muito maior no mercado. Com base nessa intuição, ele começou a evoluir de alguém que vendia discos para alguém que vendia fones de ouvido. Essa visão de futuro rendeu sérios dividendos para Jimmy, mas não pagou tão bem para os artistas que gravavam em seu selo. Acontece que não é ideal trabalhar para uma gravadora que não está realmente focada em vender discos. Por isso, se a escrita na parede fosse uma coisa real, quando eu aparecesse nos escritórios da Interscope, haveria uma faixa pendurada dizendo desculpe 50, mas não corremos mais com você. Isso era exatamente o que eles sentiam, mas novamente, ninguém iria me explicar claramente. Eu tive que decifrar essa mensagem através da energia que estava sendo direcionada para mim. Eu tive que notar as diferenças entre como eu era tratado quando era realmente importante para o resultado final e quando eles estavam apenas agindo como se eu fosse. Quando o dinheiro estava fluindo, eu era tratado como um jogador de franquia. Meu orçamento de marketing era ilimitado. Nenhuma solicitação que eu fizesse foi negada. Todo voo era de primeira classe. Cada estadia em hotel era em uma suíte presidencial. Quando eu aparecia nos escritórios, as pessoas esperavam por mim de braços abertos. Desde a recepcionista até o Jimmy, todos estavam animados para me ver e me enchiam de atenção. Por que não estariam? Eu estava colocando dinheiro em todos os bolsos deles. Quando as vendas começaram a diminuir, senti a energia começar a mudar, sutilmente a princípio. Contratos começaram a demorar mais para serem fechados. Minhas ligações e e-mails não estavam sendo respondidos tão rapidamente. Eu estava gastando mais do meu tempo com executivos juniores do que com os grandes chefes. Ao contrário de muitos artistas, tento ser um estudante da indústria. Eu lia publicações como a Billboard, Variety e Hollywood Reporter. Eu estava ciente do fato de que as vendas de música tinham caído mais de 50%, de 14,6 bilhões para 6,3 bilhões, na década entre 1999 e 2009. Ninguém estava vendendo como antes. Levando em consideração a energia que eu havia detectado no escritório, bem como a trajetória geral da indústria, decidi tomar minha decisão. Em vez de esperar pelo inevitável, decidi superar a Interscope. Eu marquei uma reunião com Jimmy e disse a ele que estava pronto para seguir em frente. Vocês não estão mais no negócio da música, eu disse a ele. Vou ficar melhor como independente. Além disso, vou começar a me envolver mais em filmes e televisão. É isso que me apaixona. Ah, você quer fazer os dois? Jimmy me perguntou.
Ele apresentou isso como se estivesse surpreso, mas eu pude perceber que era mais um alívio para ele do que qualquer outra coisa. Acho que eles queriam que eu saísse do caminho deles. Seria fácil sentir ressentimento naquele momento. Jimmy nunca foi meu chefe. Ele era meu parceiro. E, como parceiros, tivemos muito sucesso juntos. Eu poderia ter aproveitado o momento para perguntar por que, apesar desse sucesso, ele nunca tinha me apoiado completamente. Por que ele não havia feito mais para apoiar meus últimos álbuns, mesmo quando investiu muito dinheiro em projetos claramente inferiores, como Leste Trentou Paris do Puff? Na verdade, eu sei por quê. Vou guardar isso para o próximo livro. Eu já estava focado no futuro, um futuro que me veria me envolvendo muito em filmes e televisão. Em vez disso, eu li a energia no prédio, senti para onde a indústria estava indo e assumi o controle do meu próprio futuro. Sempre um plano melhor do que esperar que a escrita na parede apareça.